Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nessa noite? Glórias a Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. Grande é a presença de Deus nesse lugar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 5. Quem já encontrou diz amém. Amém. A palavra diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Amém, queridos? Toma os seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Olhe para a pessoa que está do seu lado e dê um sorriso bonito para essa pessoa. Amém, Deus. Glória a Deus. Isso nós fazemos para que você possa sentir que o teu irmão que está do seu lado, ele está feliz com Jesus, assim como você também está. E uma forma de nós descontrairmos um pouco. E nós nessa noite não iremos falar nada que seja novo. E nós mesmo sabendo que a palavra do nosso Deus, ela se renova a cada dia. Ela é mais atual do que o jornal que você vai receber no dia de amanhã. Pois muito bem, queridos e amados irmãos, já faz algum tempo que eu venho a este lugar e vim da última vez com o pastor Joel. A minha esposa também estava conosco. E hoje, pela misericórdia do Senhor, aqui estamos. Ela não pôde vir porque está estudando para a prova, se capacitando para a prova que haverá no dia 21. E eu peço à amada igreja que ore pela vida dela, que Deus possa derramar da sua graça sobre a sua vida. E desta forma, o Senhor venha lhe conceder a vitória, porque eu creio que a vitória já chegou. A vitória é daqueles que creem. A vitória é daqueles que glorificam ao Senhor. Amém? Amém. Queridos e amados, nesta noite o Senhor nos trouxe ao coração esta mensagem descrita pelo evangelista João, no capítulo 5, que nos conta a história de um homem que há muito tempo estava impossibilitado de realizar tarefas simples do dia a dia, como andar. E a Bíblia diz que Jesus, passando
neste lugar. E o versículo 1 diz que Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa, e naquele lugar, na Porta das Ovelhas, existia um tanque que era chamado, na língua hebraica, Betesda, que significa casa de misericórdia. Queridos, a palavra vai nos mostrar que este homem já estava há quase 4 décadas nessa situação. Já estava há quase 4 décadas paralisado. A Bíblia não diz que ele nasceu assim. A Bíblia também não diz quanto tempo ele levou para chegar àquele lugar. Mas a realidade daquele homem era que ele sofria há 38 anos. E quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós vamos perceber aqui que este homem, embora ele fosse inválido, embora ele fosse paralítico, ele estava em um lugar que no seu coração ele aguardava por um milagre. Ele aguardava que algo de sobrenatural fosse acontecer na vida dele, uma vez que ele estava em um lugar que tinha uma grande multidão de pessoas que também estavam sofrendo, que também tinham dificuldades, que também tinham enfermidades. Mas a sua situação aqui nos parece uma situação muito difícil. E nós olhamos que a Bíblia vai destacar alguns tipos de pessoas enfermas naquele lugar. E ela fala dos cegos, ela também vai falar dos coxos, e ela também vai falar dos paralíticos. E estas 3 classes de enfermidade eram de pessoas que estavam presentes naquele lugar e que aguardavam o momento em que o anjo ia descer, agitar a água, e o primeiro que entrasse naquele tanque seria curado de qualquer enfermidade que tivesse na sua vida. E nós observamos que aqui a Bíblia destaca esses 3 tipos de paralisia, esses 3 tipos de enfermidade, e dentre elas destaca a cegueira. E nós podemos pegar e observar nos dias atuais quantas pessoas elas enxergam com os olhos físicos, mas elas não conseguem enxergar com os olhos espirituais. Algumas pessoas estão na igreja, mas elas não estão conseguindo ver o que Deus está fazendo e o que Deus pode fazer na sua vida, porque elas não estão conseguindo mais ver, enxergar a glória. Elas não conseguem mais enxergar que o Deus que é o Deus Todo-Poderoso pode fazer milagres na sua vida, e elas não conseguem mais visualizar isso, porque elas estão cegas. Ontem nós ouvimos uma palavra que o Senhor nos falou através do nosso líder, ali que muitas pessoas estão preocupadas em cuidar da vida dos outros, da família dos outros, e estão se esquecendo de cuidar da sua própria vida, de cuidar da sua própria família. Isso são pessoas que eu posso determinar e dizer que são pessoas que não conseguem ter mais visão, são pessoas que estão cegas hoje, são pessoas que não conseguem mais enxergar e saber que o Deus que chamou, que o Deus que tem dado capacidade, que o Deus que tem escolhido pessoas, famílias, é o mesmo Deus que pode fazer milagre na sua vida e pode transformar a sua casa e a sua família. E nós vamos perceber que a Bíblia também vai falar dos coxos.
Pessoas coxas são aqueles que andam, mas têm uma certa dificuldade. São pessoas que conseguem até andar, mas elas não desenvolvem um caminhar correto. Elas têm uma certa dificuldade. E nós temos percebido e temos visto que muitos coxos estão, muitas vezes no nosso meio, estão caminhando, mas estão capengando de alguma forma. Elas não conseguem ter um caminhar na presença do Senhor, onde elas têm um foco e onde elas tenham um objetivo a alcançar, porque a sua situação muitas vezes não permite que ela seja uma bênção nas mãos do Senhor. E tem feito com que muitos tenham andado nessa condição. E muitas vezes o inimigo tem trabalhado para fazer com que muitos continuem andando de forma deformada. Pessoas que estão andando, mas estão coxos na fé, estão capengando, não conseguem ter aquela fé viva e eficaz. E muitas das vezes, esses coxos, eles têm puxado outras pessoas para andarem iguais a eles. Porque eles não conseguem ter uma firmeza no seu caminhar, porque eles não conseguem ter uma firmeza na sua forma, na sua maneira de ser, na sua maneira de caminhar na fé e na presença de Deus. A Bíblia também vai destacar que haviam os paralíticos, e quando nós falamos de paralítico, já se fala em paralisia, paralisado. Aí se enquadra este homem que a Bíblia conta a história, mas não diz o seu nome. E a Bíblia vai dizer que aquele homem estava paralítico, paralisado ali durante muito tempo. E infelizmente, isso nós temos observado, que a paralisia muitas vezes tem tomado posse de muitas pessoas. Pessoas que são paralíticos e que não conseguem produzir frutos, que não conseguem caminhar, que não conseguem se levantar, estão paralisados, e é tudo que o inimigo tem conseguido fazer com algumas pessoas. A família está indo para o brejo, a família está sendo fracassada a cada dia, mas elas estão simplesmente paralisadas, elas não conseguem avançar para tentar resolver o problema da sua casa. Elas estão tão paralisadas, queridos, que elas não conseguem mais se movimentar para tentar mudar a situação. Nós estamos vivendo um tempo de valores investidos em muitas áreas, e a principal delas é a área familiar, e a principal dela é a área que o inimigo mais tem trabalhado para destruir pessoas, porque ele sabe que quando ele toca na família, ele destrói, ele muda tudo, e muita gente está paralisada ao nível de não conseguir simplesmente fazer com que a sua família caminhe nos trilhos ou ande na presença de Deus. Aí nós vamos observar, queridos e queridas, que este homem, embora fosse um homem paralisado, ele era um homem que tinha esperança. Ele era um homem que tinha esperança no seu coração. Ele tinha também uma qualidade que está faltando para muitos crentes nos dias de hoje. Ele era um homem esforçado, ele era um homem que ele não se entregava. Aí você pode olhar, mas 38 anos, paralisado e sem conseguir receber o milagre. E nós falamos das outras categorias de enfermidades de pessoas que estavam ali. O cego, ele estava cego, mas quando ele ouvia o barulho, ele podia se levantar e correndo se jogar na água e ser curado. O coxo, embora tivesse uma certa dificuldade, quando o anjo descia, ele podia ir e simplesmente mergulhar na água e receber o milagre, mas aquele homem estava paralisado. Isso o impossibilitaria de ir, mas a Bíblia vai dizer que ele tentava ir, ele se levantava, ou melhor, ele tentava se mover, se arrastar para conseguir o seu milagre, para conseguir alcançar. Infelizmente, foram muitos anos e ele não conseguiu.
Mas existia uma coisa na vida dele: ele tinha uma certa determinação, ele tinha esperança, ele tinha convicção de que um dia o seu milagre iria acontecer, ele tinha convicção de que um dia ele receberia a sua vitória. E aqui eu quero destacar uma outra coisa: ele era persistente. Irmãos, quanta gente tem desistido de muitas coisas quando aparece a primeira dificuldade, quando aparece a primeira barreira, ela simplesmente estaciona. Ela simplesmente estaciona, desiste, porque elas não conseguem ir além. E Jesus está chamando um povo. Jesus está chamando uma igreja que não se deixa vencer pelo cansaço. Jesus está chamando um povo que não se permite ser vencido por essas coisas pequenas que a vida tem oferecido. Jesus está chamando uma igreja, um povo valente, um povo guerreiro, para se levantar, para bater o pé no chão, para marchar e dizer: eu sou mais do que vencedor, porque o meu Deus tem me garantido vitória. Eu não vou desistir, eu não vou parar agora, eu não vou simplesmente ficar olhando para as dificuldades achando que não tem mais jeito. É preciso se levantar, é preciso tomar coragem, é preciso ser persistente, é preciso ter esperança, é preciso arder no coração a expectativa de que, ainda que agora pareça que não tem jeito, Jesus está te mostrando que há uma possibilidade, existe uma solução para a tua vida, existe solução para o teu caso, existe solução para a tua casa, existe solução para a tua família, ainda há esperança, querido. Ainda tem jeito, porque o inimigo tem tentado desencorajar muita gente. O inimigo tem tentado mostrar para muitas pessoas que não tem jeito para o caso delas. Mas Jesus está dizendo para você hoje: levante a tua cabeça e não desista por nada. Não permita que o cansaço, não permita que as barreiras, não permita que as dificuldades tire o teu estímulo de lutar e de continuar lutando. Eu fico imaginando que durante o tempo em que aquele homem estava ali, muita gente desistiu e foi embora para casa. Muitas pessoas que talvez tivessem enfermidade ou problemas menores do que o dele, simplesmente foram embora. E isso nós vemos acontecer o tempo todo. Às vezes nós olhamos e percebemos que tem pessoas do nosso lado que desistem da fé por pouca coisa. E quando você vai saber de fato e de verdade por que elas saíram da igreja, nós vamos perceber que foi por absolutamente nada. Aleluia! Nada! E elas desistiram. Elas simplesmente foram embora. Elas simplesmente viraram as costas. Elas simplesmente disseram não. E eu digo para você uma coisa: não desista nunca. Não abra mão do seu sonho nunca. Não abra mão de conquistar aquilo que o Senhor colocou no teu coração por nada nesse mundo. Porque na hora e no momento de Deus, Ele vai fazer acontecer na tua vida. A persistência daquele homem chamou a atenção de Jesus para mudar a história da sua vida. Fale comigo: a persistência pode mudar a minha situação. É a persistência, querido, é persistir, é continuar, é tomar um tombo agora, levantar, passar a mão no joelho ralado e continuar andando. É tomar um tropeço, é se muitas vezes se machucar com uma palavra de alguém e pegar isso e dizer: não é isso que vai me parar.
Não é isso que vai fazer desistir? Eu vou continuar. Ele olhou e muitas vezes ele pode ter visto pessoas desistindo. Ele pode também ter percebido que pessoas estavam muitas vezes em situações melhores do que a dele e foram embora. Mas ele continuou, ele persistiu. E aí Jesus se aproxima, Jesus olha aquela multidão e Jesus vai até o lugar onde aquele homem está. E aí eu imagino o Senhor olhando para aquele homem e sabendo do estado que ele estava e o tempo em que ele estava naquela condição. Mas Jesus olhou para aquela situação e viu um coração determinado a alcançar um objetivo. Jesus olhou para aquele homem e percebeu que ali havia alguém que não desistiu. Alguém que queria o milagre, alguém que queria que algo acontecesse na sua vida e que mudasse a sua história. E aí Jesus pergunta: queres ficar são? Queres ficar são? E eu olho para a resposta do homem. Eu imagino, eu viajo na cena aqui e começo a visualizar aquele homem olhando para Jesus ali naquela cama e respondendo a ele o seguinte: Senhor, sempre que eu vou, desce outro antes de mim, porque eu não tenho ninguém que me ajude a entrar na água. Mas uma coisa, não sei se você percebeu, mas ele diz claramente: sempre que eu vou. Ou seja, ele estava paralítico, mas ele não estava paralisado. Se é que você me entende. Ele estava paralítico, mas ele se esforçava, ele tentava, ele se arrastava, embora ele não conseguisse. Alguém chegava primeiro que ele, mas ele queria que aquilo acontecesse na vida dele. Ele estava paralisado, mas ele se arrastava, ele tentava, queridos. E é isso que não dá para entender como que a igreja de Cristo nos últimos dias fica muitas vezes se lamentando, murmurando por isso, por aquilo. Pessoas jovens, pessoas com força, com vigor, e muitas vezes fica se escorando para fazer as coisas, para tomar iniciativa, para tomar a decisão de alcançar algo. Como isso é possível? Às vezes tem força para caminhar, para correr não sei quantos quilômetros, mas na hora de enfrentar uma situação, para alcançar um objetivo, elas estão cansadas, elas não conseguem. E aquele homem olha para Jesus e diz: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude quando eu vou, quando eu tento me levantar, quando eu tento ir, alguém desce antes de mim. Jesus olha para ele e diz: agora você não vai precisar mais disso. Pega a tua cama e vai para a tua casa. Pega a tua cama e vai para a tua casa. Queridos, sabe quando é que Jesus diz isso? Quando ele olha e percebe que tem um coração esforçado, tem alguém que é persistente naquilo que quer. Ele olha para você e ele quer ver essa convicção. Ele olha para nós como igreja nesse tempo e o Senhor quer ver pessoas determinadas, pessoas que não estão preocupadas com o que o diabo está fazendo careta ou que ele está se levantando. Quanto mais ele se levanta, mais firme você tem que lutar para conseguir vencer. Aleluia. Quanto mais o inimigo se levanta para tentar abater a igreja, mais a igreja precisa buscar a presença de Deus. Mais a igreja precisa mostrar foco, determinação, persistência. Não deu certo hoje? Tudo bem, eu tento amanhã, mas eu não consigo. Eu não consegui hoje, a porta se fechou hoje? Tudo bem,
eu vou bater amanhã porque ela vai se abrir. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á. Você tem que bater, você tem que persistir, você tem que continuar independente das circunstâncias. De tanto aquele homem insistir e acreditar que um dia ele resolveria o seu problema, que a misericórdia viva chegou até ele através de Jesus Cristo. A misericórdia de Deus, através do Senhor Jesus, chegou àquele homem, porque viu nele alguém que estava determinado a alcançar o seu objetivo. Estava determinado a receber o seu milagre. Eu te convido a se colocar de pé agora. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos, querido, querida. Aleluia. Ainda não é hora de desistir. Ainda não é a hora de parar. Embora você muitas vezes olhe para o lado e veja pessoas desistindo, descendo do barco, lavando a rede, mas a sua hora, o Senhor diz que ainda não chegou. Não é o momento de parar agora. Por que desistir? Pode até estar doendo agora. Pode até estar doendo. Mas a vitória é daqueles que são persistentes e ousados na fé. Eu quero te convidar neste momento a tomar uma atitude de fé neste lugar. Nós vamos orar por você. Se tem alguma coisa tentando paralisar a tua fé, paralisar a tua caminhada, eu vou te convocar a sair do lugar onde você está, vir até aqui na frente para que nós possamos orar pela tua vida, para que nós possamos interceder por você. Eu quero te convidar a vir aqui à frente agora. Você que está enfrentando uma situação, você que está enfrentando uma batalha, uma luta, e o inimigo já tentou paralisar você de alguma forma, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela tua vida nesse momento. Eu quero interceder pela tua vida. Eu não sei o que é que tem te feito parar. Eu não sei o que é que tem te feito pensar em desistir. Mas uma coisa é certa: o Deus que dá vitória se faz presente aqui nessa noite. Venha no altar com fé. Nós vamos orar pela tua vida agora. Oh, aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertencem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda honra e glória ao Deus que te trouxe a este lugar. Se você veio aqui nessa noite, é porque você acredita que o Deus que faz milagre, o Deus que estava ali no tanque de Betesda, Ele se faz presente aqui nessa noite. E a vitória é tua, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus agora, derrama sobre a vida do teu filho e da tua filha, Jesus, a sua bênção e a sua vitória, Deus. Meu Deus, vai derramando unção, graça, poder, misericórdia, em nome de Jesus. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, nesta hora. Deus abençoa, meu Deus da glória. Derrama, Senhor, da tua graça. Vem visitando agora, Senhor, o teu filho. Ei, Senhor da glória. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertence
pertence ao Senhor.